Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma iniciativa da RTC e da Agrimet. Meu nome é Paulo César Centelhas, sou professor de agrometeorologia da Exalc USP e estamos aqui para falar de clima e agricultura no estado do Rio Grande do Sul. Bom, começando aí com as condições de precipitação observadas ao longo desse mês de maio no estado do Rio Grande do Sul, a gente observa primeiramente no mapa do lado esquerdo, que representa aí as chuvas acumuladas ao longo do mês de maio, uma variação relativamente grande entre algumas regiões, sendo que no extremo noroeste do estado e também no extremo sul a gente observa aí chuvas com menores volumes acumulados ao longo do mês de maio, enquanto que principalmente na região central, na região mais ao oeste e também mais a leste, a gente vê aí precipitações com volumes um pouco maiores. De um modo geral, as chuvas variaram, desde 20 milímetros, chegando aí em algumas regiões a bater cerca de 200 milímetros. Então veja que é uma variação bastante grande nesse mês de maio. Então, com o mapa da direita, a gente observa essa anomalia da chuva no estado, ou seja, a anomalia representa a diferença entre o que choveu no mês de maio em relação ao que normalmente é observado pela série histórica que a gente tem para a região. Então, a gente observa realmente coloração mais vermelha em praticamente todo o estado, mas principalmente na região do extremo noroeste e também na região mais ao sul, enquanto que na região central e na região leste a gente observa colorações um pouco mais claras ou até mesmo já uma coloração azulada que indica chuvas dentro do normal ou ligeiramente acima do normal. Bom, com relação às temperaturas, principalmente temperatura mínima, nós tivemos um evento no dia 13 de maio em que as temperaturas caíram bastante, porém ainda não atingindo níveis que possam causar danos à agricultura. Então vejam que no mapa da esquerda a gente observa a temperatura mínima do dia 13 de maio, em que principalmente na região serrana e mais ao sudoeste do estado a gente observa temperaturas, a gente observou, melhor dizendo, temperaturas um pouco mais baixas, chegando próximas aí de 2 graus a 3 graus nessas regiões. Bom, seguindo em frente, a temperatura média até o momento para o mês de maio, vocês vejam que ela está aí na ordem, olhando agora para o mapa da direita, a gente vê que as temperaturas estão em torno de 10, 12 graus na média, o que é, de certa forma, comum para o estado do Rio Grande do Sul nessa época do ano. Olhando para o prognóstico daqui para frente, a gente tem aí um cenário em que não nos mostra temperaturas mínimas críticas. Então, pegando aqui um exemplo para o dia 9/6, depois o dia 19/6, a gente vê temperaturas aí oscilando em valores bem acima do que seria aí a condição para geada no estado do Rio Grande do Sul. Agora, partindo para as condições de chuva, a gente observa que para os próximos 30 dias nós temos basicamente 2 sinais de chuva mais claros, mas todos eles se concentrando principalmente na primeira quinzena do mês de junho. Então nós vemos aí que para a região de São Luís Gonzaga nós temos aí um prognóstico da ordem de 163,4 milímetros. Quando a gente segue ainda dentro da região noroeste para Santa Rosa, 168,5 milímetros. Para Campo Novo, no Rio Grande do Sul, também 174,9 milímetros. Já partindo para o Planalto, Água Santa com 161,9, Sarandi com 165, Não Me Toque com 154 e Ibirubá com 152. Já indo para o noroeste centro, Panambi aí com 156 milímetros, Cruz Alta com 150,1, Tupanciretã com cerca de 150 milímetros e já caminhando para o sul do estado, Júlio de Castilhos com 149, São Cepé com 125 e aí Caçapava do Sul com 108, Bagé com apenas 83, Arroio Grande com 107, fechando aí as regiões que a gente tem analisado. Então a gente observa que as chuvas devem ficar oscilando entre esses 80 milímetros e 160 milímetros
nos próximos 30 dias, o que deve trazer aí uma boa condição de disponibilidade de água no solo, principalmente se a gente considerar o fato de que, em função, né, da proximidade que a gente está do meio do ano, que significa aí entrada do inverno, período em que as evapotranspirações, em função da temperatura e da radiação, também caem bastante, essa quantidade de chuva deve ser suficiente para manter boas disponibilidades de água no solo, como a gente observa nos próximos gráficos. Então veja que o primeiro gráfico da esquerda mostra a condição atual de disponibilidade de água no solo, grande parte do estado com ótimas condições para o estabelecimento da cultura do trigo e outros cereais de inverno, com exceção do extremo noroeste, divisa lá com Santa Catarina, onde a condição de disponibilidade de água no solo em algumas áreas é um pouco mais crítica, e também no centro-sul, onde a condição oscila entre razoável e desfavorável, que é essa coloração mais amarela. Se a gente projetar o que vai acontecer para frente, né, pegando aí no dia 3/6, a gente observa que já melhora a condição de disponibilidade hídrica no extremo noroeste do estado. Na região centro-sul, a seca ainda se expande um pouquinho, não a seca, mas a diminuição da disponibilidade de água no solo se expande um pouquinho, porém, a partir da segunda quinzena, ou seja, ao longo da primeira quinzena do mês de junho, principalmente lá por volta do dia 13 e posteriormente para o dia 23, a gente vê que praticamente todo o estado fica com excelentes condições de disponibilidade de água no solo em função das chuvas, que a gente já mostrou que estão previstas para todas as regiões do estado. Muito bem, essa condição de disponibilidade de água no solo favorece, né, demais a cultura do trigo e outros cereais de inverno em termos do seu desenvolvimento inicial, né, o desenvolvimento vegetativo, porém, excesso de umidade de água no solo também expressa excesso de umidade de água ou de vapor no ar, e isso vai fazer com que provavelmente se tenha mais problemas fitossanitários. Então vale a pena ficar atento para essas condições, né, de controle das doenças, porque a alta umidade do ar favorece a ocorrência de doenças, principalmente as doenças fúngicas. Bom, seguindo em frente, pensando mais a longo prazo agora, olhando para a anomalia da temperatura da superfície do Oceano Pacífico, tá? Então essa imagem do dia 22 de maio, a gente observa claramente que o Pacífico como um todo está muito próximo da condição de neutralidade. Veja que isso vem de uma condição de laninha, onde a gente observa que as anomalias vinham sendo negativas aí por vários trimestres móveis consecutivos, porém o último trimestre móvel consecutivo, que foi fevereiro, março, abril, já numa condição de aquecimento, ou seja, menos negativo. Muito provavelmente o trimestre março, abril e maio deve já vir aí com uma anomalia da temperatura da superfície do mar no Pacífico equatorial, já dentro da condição que a gente chama de neutralidade, ou seja, entre menos meio e mais meio. Isso se confirma com os prognósticos que a gente traz aqui, primeiramente do IRI, onde a gente vê que a grande maioria dos modelos indicam uma condição de neutralidade daqui para frente, com o gráfico da esquerda, enquanto que o gráfico da direita nos mostra a probabilidade desses eventos ocorrerem. Então veja que até o final do ano, né, predomina a condição de neutralidade para todos os períodos aí, para todos os períodos analisados, ou seja, os trimestres móveis. Obviamente, até o trimestre agosto, setembro, outubro, com uma probabilidade acima de 50%, essa probabilidade cai, aumentam as probabilidades de voltar uma laninha ou um El Niño, ou seja, um cenário ainda muito indeciso para o segundo semestre, mas depois, lá para o final do ano, os modelos já voltam a indicar aí uma elevação dessa condição da temperatura do Pacífico Equatorial, permanecendo dentro do que a gente chama da condição de neutralidade. Então, quando a gente vai para a situação de outros modelos, né, de outros centros de meteorologia, a gente observa basicamente o mesmo, a grande maioria dos modelos indicando uma predominância das condições de neutralidade. No caso do modelo europeu, que é o gráfico da esquerda, até novembro indicando essa situação, enquanto do modelo que a gente chama de modelo australiano, do Bureau de Meteorologia da Austrália,
a gente observa isso até o mês de outubro, ou seja, deve persistir as condições de neutralidade, apesar de haver uma indicação de um leve declínio dessas temperaturas do Pacífico para o segundo semestre. Mas ainda sendo muito cedo para chamar aqui atenção para uma nova laninha, como já houve indicação disso na mídia, mas a gente tem que tomar sempre muito cuidado ao fazer essas previsões de longo prazo, porque realmente elas têm um grau de incerteza muito grande. Bom, quando a gente parte para avaliar o que efetivamente vai acontecer no próximo trimestre, então veja que aqui a gente está analisando as informações do INEMET para o trimestre junho, julho, agosto. A gente observa que para o estado do Rio Grande do Sul as precipitações oscilando bastante, mas ficando de 300, um pouquinho menos, talvez de 200 até 500 milímetros em algumas regiões, que é o que mostra o primeiro gráfico aqui da esquerda, então mostra o volume de chuva previsto para o trimestre. Veja que esse volume deve ficar um pouquinho abaixo do que é o normal para o estado e a probabilidade disso acontecer, principalmente na região noroeste, no Planalto, é um pouco mais elevada, tá? Mas como sempre, a gente tem que entender que essa probabilidade da ordem de 50%, 60% indica o quê? Que essa é a classe de maior probabilidade da chuva ficar levemente abaixo do normal. Mas a gente também tem probabilidade complementar, que seriam os outros 50% ou 40%, que nos indicariam o quê? Condição de ser igual ou superior. Então é assim que a gente faz a leitura, como eu sempre alerto vocês aqui. Então a gente está vendo que a maior probabilidade é de chuvas levemente abaixo, com a classe de 40% a 50%. E as outras duas classes se distribuem pela probabilidade complementar. Muito bem, quando a gente parte para a previsão climática mês a mês, a gente vê aí que o mês de junho deve ficar com chuvas entre o normal e ligeiramente abaixo do normal. Tá? Mesma coisa acontecendo para o mês de julho e também para o mês de agosto. Tá? Só que a gente sabe que no Rio Grande do Sul chove muito bem durante o inverno, as evapotranspirações são baixas por causa de menos radiação solar e temperaturas mais baixas, e isso não deve trazer grandes complicadores para a cultura do trigo e outros cereais de inverno. Seguindo para outras previsões, a gente vê realmente uma previsão bastante preocupante do ponto de vista de precipitações para o trimestre de junho, julho, agosto do IRI, que é o Instituto da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, Instituto de Clima e Sociedade, que mostra aí para o primeiro trimestre, junho, julho, agosto, chuvas abaixo do normal, com uma classe de probabilidade bastante elevada para o Rio Grande do Sul. Os demais trimestres já tendendo mais para uma normalidade, mas como sempre, a gente está analisando aí previsões de longo prazo que nos traz um grau de incerteza, então a gente sempre acaba focando primeiro nessa condição de junho, julho e agosto. Partindo agora para o modelo europeu, o ECMWF, a gente também vê parte do Rio Grande do Sul sendo afetado por chuvas ligeiramente abaixo do normal, tá? Mas não o estado todo, e os próximos trimestres aí tendendo uma condição da normalidade, tá? Como a gente já alertou aí em função dos outros modelos. E finalmente, quando a gente traz a condição do modelo do NOAA, que é o Climate Forecast System, a gente vê claramente aí uma condição de normalidade para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul ao longo dos 4 próximos trimestres. Então, se a gente tirar aí um consenso do que a gente pode esperar em termos de cenário de chuva daqui para frente, a gente teria que apostar num cenário variando do normal a ligeiramente abaixo do normal, como a gente detectou em função dessas 4 previsões. Então, vejam que algumas situações dentro do normal, outras ligeiramente abaixo, mas esse seria um cenário que a gente poderia classificar para esse próximo trimestre, que é junho, julho e agosto, de acordo com essas 4 previsões que foram analisadas. Quando a gente parte para a condição de temperatura, a gente vê que para o estado como um todo, todas as previsões indicam o quê? Um predomínio de temperaturas dentro da normalidade, o que nos mostra que não deve haver um cenário de geadas precoces. As geadas
como é normalmente observado no estado do Rio Grande do Sul, vão ocorrer dentro do período de inverno, período em que mais ocorre geada, que normalmente está aí em final de junho, mês de julho e também nos primeiros dias de agosto. Então a gente não vê um cenário de oscilação negativa da chuva, com exceção do mapa aqui da extrema esquerda do INEMET, mas bem para o sul do estado, mas grande parte do estado com condições dentro da normalidade, o mesmo se repetindo para a previsão do IRI, do ICMWF e também do NOAA. Então, isso é o que a gente tinha para apresentar hoje. A gente vê aí condições muito boas em termos de precipitação, mesmo que fique um pouquinho abaixo do normal no trimestre, como mostra a previsão climática. A gente espera um cenário bastante positivo para a cultura do trigo, com boa disponibilidade de água para o estabelecimento da cultura, e mesmo que a chuva venha a ser um pouquinho abaixo do normal, isso não deve afetar o desenvolvimento e o crescimento da cultura do trigo, com uma expectativa, então, de boas produtividades para essa safra. Muito bem, isso é o que a gente tinha para hoje. Eu agradeço aí a atenção de vocês, peço que vocês continuem nos acompanhando e que se inscrevam no nosso canal para que a gente possa ter a possibilidade de sempre estar atualizando todos vocês com informações a respeito do clima e seus impactos na agricultura. Obrigado pela atenção e até a próxima.